E aí? Ó quem tá aqui de novo, gravando podcast. Bom, eu falei pra vocês que era de 15 em 15 dias, então tô aqui de novo gravando o podcast e continuando essa série, vou explicar sobre isso, hein? A série é o seguinte, nós vamos falar durante 3 podcasts sobre formação de novos líderes. Dentro de cada um desses, eu tô trazendo um especialista relacionado a esse tema. Nós já tivemos aqui com a Tércia e hoje nós estamos com uma pessoa que é da área de RH. Nada melhor para falar, ninguém melhor para falar sobre essa parte do que uma pessoa especialista nisso, especialista em recursos humanos. E hoje eu estou aqui com a minha convidada, que é a Dani Lima. Dani, eu vou falar aqui um resumo do currículo dela, tá? A Dani, ela é paulistana, ela é mãe da Manu, ela está em Goiás há 6 anos, é especialista em recursos humanos e educação corporativa, ela tem formação em administração de empresa, é coach de carreira, practitioner em PNL, hipnose clínica e regressão e formanda em psicanálise. Bem-vinda, Dani. Boa noite, Afonso. Obrigada. É muito bom estar aqui com você. Olha só, hoje nós vamos focar aqui, galera, no seguinte: nós vamos falar dentro desse tema, que é formação de novos líderes, sobre como o RH e o treinamento e desenvolvimento, ele pode fazer parte, pode não, deve fazer parte da estratégia da empresa. Né? As empresas precisam enxergar o RH como a ferramenta estratégica que ela é. Mas antes de passar para o tema, eu quero fazer aqui um pequeno adendo. Quero falar que a Dani, além de ser aqui uma colega realmente aqui dentro dessa parte de consultoria, trabalha com consultoria, também é uma amiga pessoal, né? A filha dela, que é a Manu, está aqui, inclusive, participando da gravação, nos assistindo. É a neta que a minha mãe ainda não teve. Minha mãe tem... a Manu ajuda a olhar a Manu, minha mãe fala olhar, né? Ajuda a olhar a Manu e cuida da Manu desde que ela chegou aqui em Goiânia junto com a Dani, então já tem 6 anos. E a gente tem ótimas lembranças. Minhas irmãs tem vídeos da Manu muito pequena, com a bochecha desse tamanho, Manu, assim, ó, você cantando com fone. Tem muitos vídeos de você lá em casa. E assim, a Dani e a Manu já fazem parte da minha família, então queria fazer esse parêntese para colocar que, além de ser realmente uma profissional que eu admiro, é também uma amiga pessoal. Então, trouxe a Dani aqui e aí eu já quero começar com pergunta, Dani. Vamos lá. Eu já quero começar falando sobre essa parte do RH, de como isso chegou para você. Como que essa história do RH apareceu para você na vida profissional? Qual que foi seu primeiro contato com o RH? Quem que é que manda nesse relacionamento? Desde quando? Quanto tempo faz que você está nesse relacionamento? Deixa eu fazer um adendo antes da gente começar e falar que, graças a mim, vocês ainda não tiveram que ter filho, né? É verdade. A Afinal Manu, de contas, a Manu deu uma livrada, a assim, Manu vocês três. alivia essa pressão que a minha mãe É, faz por um porque neto, porque senão tem a Dona Manu. Sueli, né, ela já teria cobrado há muito tempo, né, não, Su? É isso mesmo. Bom, respondendo sua pergunta, Afonso, eu trabalhava como recepcionista numa faculdade, tinha 18 anos, e aí fiquei 6 meses na recepção e o gerente de departamento pessoal me chamou para trabalhar com ele. Certo. E aí eu comecei a trabalhar com ponto eletrônico, enfim, fazia o mais básico dentro do recursos humanos, Uhum. até que ele falou assim: não, você leva jeito para atender as pessoas. Uhum. Então, acho que você tem que atender os professores universitários, porque eles são muito difíceis, eles são cri-cris. E aí, enfim, começou a minha história no RH a partir daí. A partir desse momento, eu entendi que eu gostava de gente e que eu queria estar, né, dentro do recursos humanos em atividades que pudessem propiciar isso. Mas eu fui realmente sair do departamento pessoal e ir para o RH uns 4 anos depois. Então, eu fiquei 3 anos nessa empresa, depois fui para uma multinacional como analista de benefícios, e aí fiquei mais 1 ano e meio lá e nesse processo, disse para o meu gerente: eu quero ir para o RH, de fato, eu quero outras coisas. Ficar na frente do computador para mim não serve. E ele disse: não tem oportunidade porque você não é psicóloga, não tem como você ir, né? Você é Sim. administradora. E eu disse: ok, então eu tô indo embora. E aí saí de uma empresa de 3.500 colaboradores e fui para uma de 40.
pedi as contas, fui embora. E lá eu falei assim, na entrevista eu falei, sei fazer Sei. tudo, sei. Mas aí tinha o Google, né? Tinha os amigos Aham, de RH, tinha um monte tinha literatura, né? E eu fui atrás das informações e fui aprender na marra. Aí depois fui certo. para cursos, fui fazer outras coisas que me deram uma bagagem legal. Saí dessa empresa de 40 colaboradores, depois fui para outras empresas maiores, passei Uhum. por empresas grandes. Então, tudo isso fez com que eu criasse essa bagagem aí em RH. E sim, não sei se sou eu que mando mais ou o RH que manda mais, não sei ainda. Tô na Tá na dúvida. dúvida, tá Tô na descobrindo. dúvida, tô na dúvida. É, todo relacionamento tem um que manda mais. Lá em casa eu sei quem é. Não vou falar aqui no A podcast. Renata, né? Não, não vou falar. Bom, mas é isso mesmo. Olha só, e aí, Dani, eu quero te fazer uma outra pergunta, mas não é nenhuma pergunta, eu quero realmente que você aproveite esse espaço para diferenciar isso. Eu vejo ainda muita confusão sobre o que é departamento pessoal e o que é RH. Pode parecer muito básico, mas fazendo essas consultorias e às vezes a gente encontra algumas situações onde a coisa fica muito misturada e muitas vezes a pessoa está fazendo o básico de departamento pessoal e enxerga que está fazendo ali um setor de RH monstruoso, que para ele aquilo já está passando de bom. Como que você vê essa separação ali? Onde que está essa linha onde eu paro de pisar dentro do DP e passo para pisar no RH? Excelente pergunta, porque as pessoas realmente confundem ainda hoje, né? Uhum, Principalmente em empresas menores. Então, o departamento pessoal é aquela área mais burocrática, que uhum, dentro dela está, assim, folha de pagamento, benefícios, hã, a parte de controle de impostos, de encargos, medicina e segurança do trabalho. Então, isso está dentro do DP. certo. O RH é uma coisa totalmente diferente. Lembra lá que eu falei para o meu gerente que eu queria sair do DP para ir para o RH? É porque ele trabalha mais no desenvolvimento das pessoas. Então, tá dentro do recursos humanos, áreas como recrutamento e seleção, cargos e salários, são subsistemas que a gente chama na área, né? Uhum, Treinamento e desenvolvimento, que mais? Educação corporativa. Então, tudo isso está dentro do RH. entendi. E aí são coisas distintas que são misturadas, sim, principalmente em empresas menores. É. Até porque muitas vezes na empresa menor o cara não tem muita opção, né? Ele acaba tendo que Exato. centralizar algumas tarefas e colocar. eh, a gente fala que é o eu presa, né? Às vezes o cara, ele é os quatro setores da empresa. O empresário, muitas vezes, ele tem que incorporar tudo. E em alguns casos ele tem um, dois, três funcionários ali, e ele acaba dividindo essas tarefas e colocando. Sim. Mas o que eu tenho citado para esses empresários é a importância de ter os processos mapeados pensando em crescimento. Daqui a pouco eu vou crescer, minha intenção é crescer, a empresa vai crescer. A empresa crescendo, eu tenho que saber o que que eu vou separar, o que que vai ficar na parte administrativa, o que que vai ficar no departamento pessoal, o que que vai ficar no RH. Aí é mapear os processos para poder depois saber dividir essas tarefas. Sim. E é onde eu vejo que ainda existe uma dificuldade grande. Um dos trabalhos que a gente faz no seu RH, né, que é a nossa assessoria, é justamente ajudar o empresário, o pequeno e médio empresário, nessa estruturação básica, que são os pilares do recursos humanos. Então, eu começo sim pelo departamento pessoal. Como a Certo? gente tem esse conhecimento, essa habilidade, a gente começa olhando para isso, olhando para o que é básico, para a folha de pagamento, para os benefícios, para ver se tudo está em ordem. E aí depois a gente passa a construir essa outra parte que vai entrando nas Ok. políticas, né, da área, que são as regras básicas para que a área aconteça, descrição de cargo, e aí sim você entra para trabalhos maiores, porque não adianta nada a gente falar em treinamento e desenvolvimento se o colaborador entra e ele não sabe nem quais os benefícios que ele tem, ele não sabe nem se o imposto dele está sendo pago. Então, assim, são coisas muito básicas, muito triviais, que o empresário, geralmente, o pequeno e médio, ainda tem dificuldade. Então, confunde muito, isso fica geralmente na mão do financeiro, e o financeiro não sabe como levar essa área. Uhum. São áreas muito distintas. Financeiro pensa assim, um cara de exatas, RH, um cara de humanas. Assim, são, né, dois mundos diferentes, dois Completamente mundos. diferentes. Então, é isso que a gente faz. Um dos serviços que a gente presta é exatamente esse. Certo. E aí, Dani, eu quero aproveitar esse gancho no seguinte.
como eu faço muito essa parte do planejamento estratégico, de sentar com o empresário, fazer esse planejamento ali a longo ou a curto prazo, em alguns momentos existe sempre a dúvida dentro de cada empresa, porque não tem como eu não tenho um modelo pronto de planejamento, né? Sim. Para cada situação a gente vai aplicar de uma forma, vai ser necessário uma adaptação, então eu não tenho um modelo pronto. E em algumas situações, às vezes existe uma divergência de onde o RH vai entrar nesse planejamento estratégico. Em que ponto o RH tem que entrar nesse planejamento? Depois do planejamento comercial, antes do planejamento comercial, para fazer a contratação desse departamento, ou depois, primeiro eu uso as pessoas que tem ali, depois eu contrato mais gente. Como que tem sido para você participar de planejamento estratégico? Como você vê o RH como estratégico, em que ponto dessa jornada ele entra? Excelente pergunta. Porque hoje o RH ainda em empresas menores não está no planejamento estratégico. É como se eu fizesse um planejamento estratégico só das metas e dos Uhum. objetivos e esquecesse das pessoas. Então, assim, não existe empresa sem pessoas, De né? Eu, jeito eu nenhum. posso ter uma meta gigantesca, eu posso ter um prédio maravilhoso, eu posso ter as melhores máquinas, né? E aquilo lá vai ser só um prédio, vão ser só as máquinas e não vai ter faturamento se não tiver as pessoas. Então, são poucas as empresas hoje que entendem que o RH precisa estar dentro de um planejamento estratégico desde o início, ligado aos donos, os CEOs, ou seja lá, o cargo que se, né, que esteja lá em cima na Uhum. pirâmide. As grandes empresas hoje já começam a mudar. Então a gente vê hoje o RH no organograma não mais lá embaixo do financeiro, de um diretor administrativo. A gente começa a ver o RH, então tem o CEO aqui em cima Sim, e o RH tá logo abaixo dele, assim, como uma área de apoio. E aí depois as áreas todas acontecendo. certo. Então, hoje é o que a gente começa a ver acontecer em grandes empresas. Eu não sei se você chegou a ler aquele livro do Netflix, Sim, né? sim. Quando ele foi criado, o Netflix foi Uhum. criado, sei lá, 15 anos atrás, e era assim. O cara, o CEO estava aqui e o RH estava aqui, e aí todo o resto da empresa lá embaixo. Então, não é de hoje que isso tem que acontecer, mas poucos empresários veem isso acontecer de fato ou veem a necessidade disso. É. Eu 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 penso que, só para eu concluir, eu penso que, como o mundo está mudando e eles estão enfrentando, né, de modo geral, os empresários estão enfrentando dificuldade de contratação, retenção de Uhum. pessoas, né, dificuldade de treinamento dessa galera. Então eu penso que, à medida que o tempo vai passando e as dificuldades vão aumentando, ou seja, eu tenho uma demanda alta, muito alta, poucos profissionais qualificados, o mercado inflacionado em termos de salário, porque vai inflacionar, Sim, ele já está inflacionando e vai muito. mais, e vai mais. Vai mais porque o nosso salário é defasado, né, se a gente comparar Não com a tem nossa cesta básica, né, vamos lá. isso. Mas vai inflacionar mais. E aí a tendência é que esses empresários fiquem cada vez mais sem saída, cada vez mais sem saída. E quanto mais sem saída, mais eles vão ter que entender que o RH é importante. Que é uma coisa que a gente era visto como custo. Quando eu comecei na área 20 anos atrás, era assim, começa a mudar agora, faz Uhum. 22 anos, 23, olha, eu entregando minha idade, 23 anos que eu estou na área. Começa a mudar agora. É, mas eu tenho visto isso mesmo, essa mudança, e eu não sei se exatamente pela facilidade de informação, a velocidade da informação, como a informação tem chegado nos empresários, se isso também está chegando, digamos, em uma velocidade maior, ou se os próprios colaboradores têm forçado esse empresário a procurar essas soluções, mas eu tenho visto uma mudança de postura do empresário em relação ao RH nesse sentido. Sim. Eh, Tem aquela frase, né, que é do o Abílio, o Abílio Diniz, tem um corte dele, assim, que é muito famoso, que é aquele: pessoas e processos, processos e pessoas. Uma empresa é formado disso, né. Eu tenho tentado sempre mostrar, dentro desse planejamento, como nós devemos construir processos de acordo com as pessoas que nós temos disponíveis dentro daquela empresa. Eu não sou um consultor, Dani, que chega na empresa e faz lá uma mudança brusca de pessoas. Eu não acho que nem que isso funcione.
né? O que a gente tem que fazer é, nós temos que adequar um processo que funcione com aquelas peças que ali existem. E o resultado que isso vai gerar depende muito daquelas pessoas que vão executar o processo. Eu falei isso no último podcast e vou repetir. Para cada pessoa, nós temos que ter um processo diferente. Né? Eu e a Tércia, no último podcast, a gente falou sobre a questão do etarismo, de como a gente precisa dessa adaptação das várias gerações dentro da empresa. Então, o que eu tenho falado é, vamos construir um planejamento onde nós vamos trazer as pessoas, mas nós temos que ter o básico dos processos definidos. Então eu monto um esqueleto dos processos, trago as pessoas e coloco elas nas posições que elas devem estar. E ali essas pessoas, a liderança que ali está na empresa, ela tem que ter ciência de quem ela vai orientar, do que ela vai ter que criar, ela mesma vai ter que desenvolver, e daquilo que ela vai conseguir delegar para que essas outras pessoas construam. Então o processo tem que estar alinhado ao tipo de pessoa que eu possuo ali dentro da empresa. E não só isso, assim, ó, processo é importante, mas essas pessoas têm competências desenvolvidas para executar esses processos? Sim. É aí que o RH está, entendeu? Porque se eu tenho um time que não tem competência para fazer esse processo, o RH tem que estar lá em cima para identificar, Afonso, Sim. quem são as pessoas que conseguem caminhar com esse processo, quais as competências que elas já têm e quais as competências que a gente vai precisar fazer com que elas desenvolvam. Porque senão esse aprendizado aí não vai acontecer, entendeu? É antes do treinamento. Sim. É antes. A gente passa por situações, eu já passei por uma situação onde o processo exigia um nível de conhecimento, o que foi desenhado para aquele setor, para que aquilo acontecesse, que o colaborador não tinha a menor condição de executar. Então você chega, tem um processo e o gestor fala, mas isso aqui não funciona. Nunca funcionou, eu já tentei de todos os jeitos. E o cara não consegue enxergar, que é porque o processo foi desenhado não para aquela pessoa que está ali exercendo aquela função. Então, o que a gente precisa é conseguir fazer essa adaptação. E eu vejo que existe esse fatorzinho aí, essa identificação, ela é muito difícil de ser feita se não for por alguém que é da área de RH. É Não, onde acontece. você lida com competência, personalidade. Como é que você sabe? Você conhece? Não É conhece. difícil. O dono da empresa conhece? Não conhece. Uhum. Se não tiver um especialista de RH envolvido, você, por mais que você seja bom no contato e no dia a dia e no trato com as pessoas, você não consegue identificar quais as competências que ela tem, Uhum. quais precisam ser desenvolvidas. Tem testes para isso, tem técnicas para isso acontecer, entendeu? E aí, Então, agora eu quero inclusive falar isso aqui. Gente, depois que eu comecei a trabalhar com consultoria, eu nunca achei que eu ia depender tanto do RH como eu dependo hoje. aí, ó, tá Eu vendo? dependo muito do RH e de como o RH contrata. É. Porque o meu trabalho, ele é julgado pelo resultado que aquelas pessoas ali vão trazer através do processo que eu desenhei. Mas quando eu não tenho essa mão de obra qualificada para executar aquele processo, ou eu acredito que quem está ali tem a qualificação necessária para executar, e eu desenho um processo, o processo não funciona, ele desmorona. Então hoje o meu trabalho ele esbarra diretamente no RH. Não tem onde eu vá que esse assunto do recursos humanos não surja. Das Que bom, contratações, porque aí você me do indica. treinamento e do desenvolvimento. É assim, é obrigatório. E aí, Dani, eu quero até aproveitar para a gente falar sobre isso. Se a gente for listar aqui, quais são os principais erros que você vê que as empresas estão cometendo ao contratar? O que você citaria? Bom, primeiro não tem processo de contratação definido. Então, assim, eu preciso de um analista financeiro. E aí vou no mercado e pego a primeira pessoa que eu vejo e coloco para dentro, porque no currículo dele está falando lá que ele tem habilidades, que ele trabalha com contas a pagar, receber, fluxo de caixa, etc, etc. Então, você não fez uma entrevista por competência, Uhum. você não ligou na empresa anterior para saber como é que foi o trabalho dele lá. Uhum. Você não avaliou a parte da personalidade da pessoa. Então, tem algum problema de personalidade? Não tem.
né? Então, tudo isso tem que ter um profissional especializado para fazer. Sim. E hoje as empresas, o que que fazem? Senta na mesa, pega lá as pessoas e, na dificuldade, coloca para dentro. Vou treinar. Essa é a primeira coisa, né? Não tá bom não, mas assim, vou Mas fazer. fulano dá pra eu treinar. A Eu gente acho que eu faz um consigo. processo grande com teste, com psicóloga e tudo mais, e a gente ainda erra. Sabe por que que a gente erra? Porque faz parte da nossa condição como nação. A Uhum. nossa nação, ela tem muitas pessoas mal qualificadas, muitas vagas, e aí não encaixa. Sabe Lego quando não encaixa? Sim. Eu estive esse final de semana, sábado, numa feira de empregabilidade, uma das maiores aqui de Goiás, chama Conecta RH. 4.000 vagas em aberto. Eu recebi um tanto assim de currículo. Se eu pude aproveitar 10% disso, foi muito. Uma judiação, uma judiação. Por falta de qualificação. Judiação. Eu tenho 15, eu acho que eu tenho 15 ou 16 vagas em aberto e não tinha gente qualificada para atuar, entendeu? Ah, o que que você quer fazer aí na hora da entrevista? Ah, não sei. Pode ser limpeza, pode ser estoque, pode ser financeiro. Eu falei, tá, mas o que que você estudou? Não. Qual a experiência que você tem? Não tem profundidade na experiência. Então, essa busca por esse candidato ideal precisa, voltando à sua pergunta, precisa sim ser uma busca qualificada. O processo de avaliação dessa pessoa precisa acontecer e mesmo assim vai acontecer da pessoa chegar lá e não dar certo. Uhum. E vou te dizer, na maioria das vezes, dentro dos 90 dias, as vagas que a gente cobre a garantia, porque dentro do nosso processo tem uma garantia de 90 dias, são porque o candidato pediu as contas, não porque a empresa mandou embora. É. E aí eu vou aproveitar esse gancho aí que você deu. Tem uma estatística que eu peguei antes da gente começar, eu peguei uma estatística que é o seguinte, fala sobre, a estatística é assim, ó, 1 a cada 6 pessoas contratadas para cargo de liderança pede demissão dentro dos 90 dias de experiência. Não só para a liderança. Esse número aumenta drasticamente quando você vai para funções mais básicas. Muito, muito. Quanto mais básico, maior. Porque a oferta de trabalho é maior, né? Pensa assim, vendedor. Sim. Quantas pessoas você conhece que está procurando vendedor? Quantos? Um monte. Uns 200. Um monte. Eu recebo todo dia Se pedido. eu, se eu for Todo dia eu contratar... recebo pedido de currículo. Todo dia tem vaga de vendedor, eu recebo assim, você conhece um vendedor não que está disponível no mercado? Todo dia, Exatamente. todo dia. Então, como as pessoas estão procurando muito, a demanda está muito alta e a oferta está muito baixa, então a empresa ela contrata e aí esse cara que chegou aqui hoje, se ele não, aí vai para uma outra parte aí, ó. Uhum. Continuo nessa pergunta que você falou. Quais os principais erros? Não, o profissional é contratado, chega na empresa, ele não é recebido bem. Pensa assim, você está recebendo uma visita na sua casa. Ninguém te dá oi, ninguém te fala onde comer, ninguém te fala onde é o banheiro, ninguém te fala como a empresa funciona, A o que ela integração. faz. Não existe processo de que a gente chama de integração ou de onboard, né? Não existe esse processo. A pessoa entra, ela é jogada lá e aí diz assim, ó, você vai fazer isso, mas como ela vai fazer, ninguém falou. Não, esses dias atrás eu falei para um empresário que é conhecido meu, falei que quando eu era analista de treinamento, teve uma empresa que eu trabalhei, onde a nossa integração com um colaborador novo durava 10 dias só na sala de treinamento com Sim. conteúdo. Lá era explicado tudo. Vestimenta, código de conduta, o que podia, o que não podia, como que batia ponto, quais eram os benefícios, como que ele entregava um atestado, o que valia, o que não valia. Depois, todo o manual do sistema, como executar um determinado tipo de venda, conhecer os produtos, eram 10 dias só em sala. Isso em uma das empresas. Em uma das E empresas. de todas as empresas. Aí é aí que eu quero chegar a esse ponto. Eu trabalho com consultoria já há alguns anos e na maioria das empresas onde você chega, que são pequenas e médias empresas, não existe um padrão de integração de novos colaboradores. Exatamente. Não existe. Sabe Porque o que a empresa existe, às vezes é Afonso? pequena. Existe assim, ó, a pessoa entra, aí eu falo, olha, eu passo na área,
né? Aí fala assim, ó, esse daqui é o fulano de tal, tá começando hoje com a gente, ele vai fazer tal coisa. E esse fulano, depois dessa apresentação ridícula de 2 segundos, ele é largado literalmente para começar a trabalhar. Sim. É assim, ó, senta aqui do lado do fulano que você vai ver como é que ele faz, para daqui a É. pouco você vai fazer isso aí também. Esses dias a gente recebeu um feedback de um candidato. Não fizemos o processo inteiro, beleza, foi aprovado, foi Uhum. aprovado. Aí ele ligou, ele não foi e ligou pra gente, disse assim, ó, pra selecionadora, pra psicóloga. Ô, fulana de tal, eu não vou porque eu liguei para algumas pessoas para pegar referência da empresa. É isso aí. Meus E amigos, se preparem. é, e o dono de lá é muito grosso. E ele trata mal os colaboradores e eu não vou não, porque tem outras oportunidades e eu escolhi ir para um outro lugar, que eu tenho boas referências. Então assim, ó, esquece, É, o mundo mudou. mudou. Principalmente depois da pandemia, mudou. Sim. Mudou por quê? Porque as pessoas, na época da pandemia, ficaram sem trabalho, conseguiram se virar, que eu digo se virar assim, o básico O eles conseguiram básico, pagar, sim. certo? E eles entendem assim, ó, não dependo mais. Se a empresa não me der valor, Não tchau, compensa. ó, beijo, não me liga, Sim, entendeu? sim. Então, esse é o segundo erro, né? Primeiro erro, não contratar direito. Segundo erro, processo errado de onboard. Uhum. Terceiro erro, né? Não tenho processos, não tenho treinamento e acho assim que o cara vai entregar o resultado. Então, assim, o fulano vai fazer a parte financeira, mas o fulano não sabe como fazer a parte financeira aqui nesta empresa. Não foi Ele orientado. não foi orientado, aí disse assim, depois de um mês: "Ah, o cara não tá dando resultado". É o que eu mais ouço. Eu falei: Sim. "Tá, mas espera aí, você pegou na mão dele? Mostrou Uhum. pra ele como faz? Você disse pra ele como você queria? Durante esse tempo que ele tá aqui, você deu algum feedback? Diz assim: "Ó, fulano, não é assim que se faz". "Não, não, não, não". Eu falei: "Ué, então como que você quer que esse cara dê resultado?". É. Então Isso. tudo isso faz parte do processo de contratação, no meu humilde ponto de vista. Uhum. E Não, faz com que a pessoa desista. e as pessoas, Dani, essa nova geração, não só essa, nem vou falar só de uma geração, mas desse ponto da pandemia para cá, Sim, teve uma mudança de mentalidade sobre esse desenvolvimento de carreira. sim, O que eu vejo também dentro das empresas, as empresas elas querem um conceito que durante muito tempo ele foi muito utilizado. Eu escutei muito que era: nós precisamos de pessoas proativas. Nós precisamos de pessoas que cheguem e resolvam os problemas. É basicamente assim: eu não quero treinar, eu não quero gastar tempo treinando essa pessoa, eu quero contratar e ela que se vire para resolver o meu problema. E isso já era. vai aprender como é que tem até um ditado que falam assim, né, vai aprender o quê? Na marra? Como é É, que na é? marra. Na marra? Vai Vai aprender aprender na na marra. É. marra. Joga o cara lá no fogo e o cara se vira. Como assim aprender na marra? Eu sou o dono da É, empresa, ou eu sou o gerente, eu sou o gestor, eu sou o chefe aqui, sim. e eu não consigo falar como é que se faz. Ou então, bota o cara para treinar com o pior funcionário, porque não quer perder tempo com treinamento. Aí o pior funcionário vai ensinar como? Sim. Daquele jeito. E às vezes vai ensinar e já vai contaminar ali com uma história, um comportamento que o cara já tem, alguma coisa ali que já acontece no dia a dia da empresa, que ele já vai começar com aquele zum zum zum, É. né, ali de fofoquinha de início. Então, é muito complicado essa parte. E eu até quero aproveitar para a gente falar um pouco sobre a constância de treinamento dentro das empresas e também a questão da formação dessas novas lideranças, para a gente entrar no tema principal do podcast. Porque dentro das empresas, eu tenho percebido esse movimento em alguns locais, onde, por falta dessa mão de obra disponível no mercado, o empresário está sendo obrigado a formar as lideranças da própria empresa. Que era uma situação que, durante um tempo, ela estava meio que assim, não estava acontecendo. Eu, pelo menos, passei por alguns locais onde essa formação de liderança, ela praticamente não acontecia, ela era estagnada. A empresa não se preocupava em qualificar aquele colaborador para que ele pudesse vir a ser um futuro líder, né? A gente via muito contratar gerente, contratar diretor. Hoje você vê que as empresas elas estão tentando fazer um programa de formação de liderança.
Você tem percebido esse movimento dentro das empresas, e isso tem dado resultado, Dani? Você tem visto isso com, digamos, um olhar positivo? É Uhum. uma alternativa para o empresário formar essa liderança internamente? Ou você ainda acredita que hoje as empresas, por causa de isso que a gente falou, elas não estão preparadas para poder fazer isso? Bom, são tantos pontos dentro da mesma pergunta. A primeira coisa é volto no planejamento estratégico, tá? Uhum, A primeira coisa que deve ser feita é olhar para a empresa e para o que ela necessita. Então, vamos pensar assim: quando a gente fala de gente, eu olho para o meu, eu tiro uma fotografia atual da minha empresa e digo assim: eu tenho essas pessoas. Essas pessoas têm competências para serem encaixadas nestes cargos. Então, eu faço esse mapeamento. uhum, Agora, eu preciso identificar quem são. Então, eu tenho gestores aqui, então, eu tenho 3 gestores, eu tenho mais 3 aqui embaixo e eu tenho mais uma equipe de 20. Um exemplo. Quem desses 20 pode suceder essas pessoas? Primeiro, eu preciso identificar quem são essas pessoas, quem tem certo. competência para isso. Segundo, quais são os soft skills e os hard skills, ou seja, as competências técnicas e comportamentais que essas pessoas precisam ter para estar aqui. Então, eu olhei, tem a Dani, que é a gestora, tem a Manu, que é a sucessora. A Dani tem todas as competências desenvolvidas? Se tem, beleza, ótimo, maravilha. Se não tem, vamos treinar a Dani. A Manu, para assumir o cargo da Dani, se a Dani for embora, porque o mercado tá aí, né? Uhum, Tá aquecido, as sim, pessoas estão indo embora. Ou se a Dani simplesmente for para um cargo maior porque a empresa cresceu, a Manu vai estar aqui. Então, tem empresas hoje que já mapeiam um terceiro sucessor dentro da linha, certo. não mais só o segundo nas empresas maiores, né? Mas vamos imaginar que, assim, que numa empresa média a gente Uhum, consiga ter essas duas pessoas. Então, primeiro eu digo, essas são as competências da empresa, essas pessoas são as que eu tenho, vamos montar esse Lego. Ah, não está encaixado? Vamos encaixar. Então, os treinamentos vão para esse nível primeiro. certo. É treinamento comportamental. Hoje eu fui numa reunião, o cara quer mentoria para os líderes porque eles não têm a parte comportamental. Então, ele falou, são excelentes técnicos, mas não conseguem liderar a gente. Certo. É como se estivesse falando com máquina. Quero que Uhum. desenvolva isso aqui. Então, ele sabe o que é. Aí a gente chega lá, faz um assessment, faz um trabalho para levantar o perfil dessas pessoas para poder encaixar. Encaixou, acho sim que a empresa tem que formar. Deve, né? Uhum. E eu acho que nas empresas maiores você já vê isso acontecendo há muito mais tempo. Nas menores, agora começam a despertar para isso. E tem Certo. empresas, inclusive, Afonso, eu tenho uma empresa que é da área mecânica de diesel, aqui de Goiânia, uma empresa grande, e eles estão formando mecânicos. Então, a gente, por conta da dificuldade de contratação, a gente hoje já não contrata mais o mecânico. A gente contrata o aprendiz e esse Certo. aprendiz passa por um processo de formação dentro da própria empresa Para poder para certificar. poder certificar, certifica na empresa, depois certifica nas marcas específicas e aí Uhum. sim ele entra num nível de técnico um 2 3 aí se cria um plano de carreira para esse cara lá dentro. O tempo de vida aumenta porque a pessoa entende que ela tem oportunidade dentro da empresa. Então, por mais difícil que seja manter as pessoas, existem meios para não para que a pessoa fique lá eternamente, porque o mundo mudou muito, as pessoas não ficam mais 20, 30 anos na mesma empresa. Sim, sim. Esquece, É. esquece. Não existe mais isso, esquece. É, O cara não vai aposentar contigo mais. Mas que aumente o tempo de vida e que ele construa uma carreira, que ele tenha profundidade, que ele consiga te entregar resultados que de fato vão fazer sentido para você e para sua empresa, entendeu? Então o empresário tem que pensar nisso. uhum, Primeiro eu tiro a fotografia, monto o Lego para depois eu falar em treinamento. Aí não, eu quero que você venha aqui e dê um treinamento de liderança. Não tem propósito. Eu vou lá, eu vou entregar um produto de prateleira, esse produto não vai estar alinhado com o que a empresa precisa. Eu, consultor, vou ganhar dinheiro, eu poderia fazer sim, isso sim, e tá tudo certo para mim, sim. né? Só que aonde isso vai parar?
Qual que é o propósito disso? Qual o resultado, no final das contas, que isso vai dar? Ou eu vou fazer Não tem só uma resultado a longo avaliação prazo, né, Dani? uma avaliação de desempenho daquele treinamento? Qual que é o ROI daquele Não treinamento? tem sustentação, né, a longo prazo. Não tem. É. Porque essa sustentação a longo prazo, ela depende muito disso que você falou, da continuidade do processo, para que aquele processo não tenha que ser novamente construído do zero. Isso. E é onde eu vejo todas toda semana praticamente eu vejo isso acontecendo. Eu desenho às vezes um processo, aí você desenha, aí você faz a contratação, traz, a pessoa não recebe a atenção e o treinamento adequado, não dá resultado e ela entra naquele loop e aí demite, vamos trazer outro. Aí começa tudo de novo. Então você perde ali todo um ciclo, né? Não faz nem as contas, Não, né? não Porque faz isso é não. caríssimo. Não, isso é muito caro. Isso fica muito Caríssimo, caro para a caríssimo, empresa. caríssimo. É. E a empresa não faz as contas E dessa não é feito rotatividade. também um alinhamento de expectativas com o colaborador. Quando ele entra, você falou do onboarding, não só da parte de realmente ele entender o que, que a empresa tem ali para oferecer, mas também do que o gestor espera dele. Né? Como gestor, eu sentar com aquele colaborador novo e expor para ele quais são as principais atribuições que ele vai ter executando aquela função, quais são as principais tarefas e quais os resultados eu espero daquele colaborador dentro de um determinado prazo. Eu vou além ainda. Quais os desafios daquela vaga? Porque, assim, uma coisa é o que eu quero, Uhum. uma coisa é o que o colaborador consegue entregar. São mundos, utopia. Eu quero muitas coisas. Sim. A realidade da empresa, ela dá condição para aquele colaborador entregar aquilo? Aí entra o que nós precisamos falar sobre liderança. Que aí, para mim, a liderança é onde é o ponto sensível dessa questão. Mais até do que um colaborador ali, digamos, de base. O cargo de liderança, quando ele não tem esse alinhamento, quando ele não tem esse tipo de informação, é onde você vai gastar muito, você vai ter ali um investimento alto, você exige um resultado, mas que muitas vezes o próprio gestor, esse novo líder dentro da empresa, não tem informação. Ele não sabe exatamente o que ele precisa resolver, qual é o desafio. Essa informação muitas vezes não chega. E aí a gente tem aquele conceito, que é um conceito que você me falou sobre ele, e eu quero que você fale um pouco sobre isso, que é a autonomia artificial, que é um conceito que eu vejo isso acontecendo todos os dias, que não, eu quero ter líderes na minha empresa, mas o líder, tudo que ele vai fazer, ele tem que pedir benção. Não é isso? É assim, ó. O conceito de autonomia artificial é o seguinte. Eu quero dar autonomia para as pessoas. Então, eu quero que a autonomia não fique só nos líderes, né? E aí eu dou esse espaço, mas as pessoas, de modo geral, não preenchem esse espaço. Então aí eu começo a dizer assim: a minha equipe não é proativa, a minha equipe não faz isso. E aí, se o gestor, se esse chefe, né, ele não volta a ser chefe, então eu dei um espaço, eu vim para trás, deixei a equipe, né, se autogerenciar, né? Não é assim? Isso, As novas isso. palavras bonitas, né? E aí essa equipe não fez. Essa autonomia que não tá rolando. A equipe não fez, ela não quer assumir. Uhum. Aí o chefe tem que ser chefe. Ele diz assim: não, tem que fazer, vai por esse caminho. Aí ele fala assim: nossa, eu não aguento mais, só eu tenho que decidir isso aqui. Porque se eu não fizer, ninguém faz. Né? O que tá acontecendo? Peraí. Repete essa frase aí. Se eu não fizer, ninguém faz. Ninguém faz. Eu escuto essa frase aí uma vez por dia. Pelo menos. Pelo menos. Nessa empresa aqui, se eu não for lá e cobrar, fulano não faz. Se eu não for lá e fizer, não vão fazer. São duas coisas que acontecem aí. É. Primeiro, a gente precisa ir mais profundo nessa relação. Essa pessoa tá lá porque ela tem que pagar boleto. Óbvio, óbvio, né? Mas por que mais ela está ali? Qual o propósito dela estar ali? Esse propósito está alinhado com o propósito da empresa? Não é do cara querer as mesmas coisas que você, mas a sua empresa proporciona qualidade de vida e uma condição mínima para essa pessoa sobreviver e realizar os sonhos dela?
Se o cara entende que sim, ele vê propósito, e se ele vê propósito, se ele vê aonde ele vai chegar, se o planejamento tá ok, se ele entende para onde a empresa vai, se isso tá alinhado, ele vê propósito. Sabe uma coisa que Aí eu ele, vejo, Dani? quando ninguém faz, ele vai pegar essa autonomia que você deu e vai fazer. Isso. Eu vejo muito na empresa o líder exigir, né, um comportamento dos colaboradores, que é aquela famosa vestir a camisa, né? Eu, como já fui, digamos, já fui do auxiliar lá mais básico de todos, até cargos de supervisão, coordenação e gerente, eu já vi isso acontecer muito. Muitas vezes o colaborador, ele veste a camisa da empresa, mas o líder não consegue nem ver que o colaborador vestiu a camisa. E muitas vezes o colaborador está lá vestido com a camisa e durante um determinado período, por não receber essa orientação, o reconhecimento ou a informação que ele precisa, ele tira a camisa. Sim. Lá no final. Sim. Né? A gente vê isso acontecendo. Muitas vezes o líder ele tem uma visão de que ninguém está comprando a ideia dele. E lá no começo o cara comprou. Sabe o que é isso Só aí? porque ele cansou. Falta de alinhamento. Sim. Se a falta de conversa, ó, que coisa importante é conversar. Na relação em casa, na relação com os filhos e na relação com os colaboradores. Tá achando que você tem que ter DR só com sua mulher? Não. Não. Com seu marido? Não. Entendeu? Tem que ter DR com o colaborador. Sim. Porque se você alinha, vocês dois estão indo para o mesmo caminho. Se não alinha, Sim. em algum momento, essa pessoa vai desvincular. Ela vai desvincular de você. E aí acontece isso que você está falando. Então, a autonomia artificial é isso. As pessoas não querem mais ser chefe. Dá trabalho. Tem gente largando e fala assim, não quero mais, eu quero ser especialista, não quero mais. É muito difícil liderar gente, eu tô ficando doente, eu tô isso, tô aquilo. Então, você vê a cada dia mais Uhum. pessoas não querendo assumir esse papel, Sim. né? Já é difícil por si só. É uma condição difícil porque você tem que lidar com gente. E aí as empresas não têm ferramentas ou recurso humanos para auxiliar nesse processo, fica mais difícil ainda. Porque eu tô fazendo bem um trabalho de vendedor, daqui a pouco eu sou promovida a gerente, mas eu não sei como fazer isso. Ninguém me falou como fazer, ninguém me ajudou, a empresa só diz assim, vai lá e faz, porque você é um bom Eu quero vendedor. deixar uma pergunta aqui. Eu quero deixar uma pergunta para os meus colegas empresários que já cometeram esse erro. Eu quero que me respondam, de verdade. Eu vou usar esse. Ó, eu quero fazer um corte disso aqui depois para eu poder fazer uma enquete no meu Instagram. Você, empresário, já cometeu o erro de pegar o seu melhor vendedor e promover ele a supervisor de vendas? Eu tenho certeza que se eu colocar Perdeu lá o de melhor cada vendedor. 10, 8 vai votar que sim, aí você perde o melhor vendedor e ganha um supervisor de vendas ruim. Isso Meia acontece boca total. muito. Por quê? Acontece Mas muito. porque o cara é ruim? Não, de forma nenhuma. Às vezes ele não tem perfil, não foi avaliado no processo de promoção, Não tem a formação. ou às vezes faltou a formação. Isso. Porque o perfil, assim, ó, essa competência pode ser desenvolvida, né? Uhum. Tem pessoas que vão querer desenvolver e vai fundo e vai por ela mesma, Uhum. outras que vão precisar de auxílio e outras que não vão querer. Que vai chegar lá e vai falar, não era isso que eu queria, não, achei que era uma coisa, não era. Então, a autonomia artificial fala disso. Fala das pessoas não ocuparem os seus espaços, os espaços de autonomia que a empresa dá. E aí eu vou para uma outra coisa ainda. Existe o seguinte: toda vez que o chefe decide, ele infantiliza a equipe. É como quando a gente toma as decisões pelos nossos filhos. Aí eu decidi uma vez, da próxima vez a minha equipe vai lá e fala assim, chefe, 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 você Sim. pode decidir para mim, por favor? Sim. Chefe, 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 qual que é o caminho que eu... Aí esse chefe fica assim, ó, muito cheio de coisa, Uhum. não consegue dar conta do trabalho dele, não consegue dar conta da gestão dessa equipe e acha que todo mundo é incompetente e esse looping nunca acaba. É. Lembre-se, aí ó, toda vez que você decide pelo seu colaborador, você infantiliza ele. Toda vez. E aí a gente acaba, é aquela, né? A gente tem aqueles 3 níveis, né? Você tem lá os profissionais júnior, pleno e sênior, vira todo mundo júnior. Todo mundo Você junto. pega o sênior,
Você gastou uma nota para trazer esse sênior. Que era sênior na outra empresa, É, tá? era sênior. Ele saiu de uma empresa onde ele era sênior, E ele ele dava tomava as conta, ele decisões, tinha fazia tudo lá. autonomia. Isso. Aí ele chegou aqui, você invalidou, não treinou, Uhum. não fez um processo bom de integração, não treinou, invalidou as decisões dele, não estimulou ele a trazer coisas novas. Então, o que que eu faço? Não sei. Quais as opções? Vai E lá, a... me traz 3 soluções, me diz qual que você faria e nós vamos discutir isso juntos. Olha que diferente. é. Essa pessoa cresce. E a equipe perde a confiança nesse líder, né? Quando ele é atropelado por essa decisão que vem de cima, a equipe perde a confiança nesse líder. Mas a O equipe líder que vai estava pedir que ele ali, sim, decida. mas a equipe que Vai estava ali, testar, tipo isso, filho mesmo, é, vai testar o é, cara. Vai falar assim: decide pra mim, decide pra mim, uhum, decide pra mim. Se ele decidir, ele infantiliza. sim, Então, as pessoas, de modo geral, vão fazer isso. sim, Não é porque elas são boas ou ruins. Elas fazem e depois elas cobram um preço. sim, Que é colocar esse líder numa posição de não respeitar ou de tirano. uhum, Ou ele vai para um lado que é não respeito esse líder, ou ele vai para outro. Ele é um tirano, nunca me deixa decidir. Só que ele pediu também. Então sim, tem a responsabilidade do líder? Tem. tem, Mas tem a responsabilidade das pessoas também. sim, Por isso que tem que ser discutido, Afonso, o propósito do trabalho. certo, E as pessoas precisam identificar o seguinte: qual que é o papel do RH? Não é só a formação de líder, é a formação da equipe, no geral. Porque se eu formo líderes, eu tenho líderes muito aqui em cima, e eu não formo a equipe no geral, a equipe está muito aqui embaixo, existe uma discrepância muito grande entre os dois. Então a gente precisa sim falar das responsabilidades dos líderes, dos treinamentos dos líderes. Eu acho que assim esse podcast, né, essa série de podcasts é muito importante, mas a gente precisa falar também do resto das pessoas. sim, sim, Eles precisam acompanhar para estarem mais próximos dessa liderança e com propósito, sabendo para onde eles querem ir, sabendo que a construção da carreira deles é uma coisa que eles têm que fazer, não é a empresa que tem que oferecer. A empresa oferece as condições. uhum. E eu vou atrás da construção da minha carreira, é responsabilidade minha. Só que esse papel tem que ser discutido. E aí, Dani, eu acho que entra o que é aqui a minha última pergunta para você. A gente já tá chegando já na última pergunta. Já tô marcando ali o tempo. Mas entra justamente nesse assunto da última pergunta que como que a gente faz para lidar com a divergência que existe entre a curva de aprendizado e a necessidade de resultado. Pequenas e médias empresas, eu vejo isso muito acentuado. A gente tem uma curva de aprendizado, em alguns casos, grande, para alguns determinados tipos de cargo, justamente por essa falta de mão de obra qualificada, mas ao mesmo tempo eu tenho uma necessidade de resultado muito imediata. Como que eu faço para balancear isso e o que que o empresário ele tem que esperar do mercado de trabalho hoje em relação a isso? Nem nós de RH sabemos todas as respostas, tá? Não, tranquilo. Está sendo estudado, assim, ó, muito tenho corrido atrás dessas respostas, né? Uhum, Tenho corrido muito atrás dessas respostas, mas assim, mudou muito. É tudo muito novo. Muitas das profissões que a gente conhece vão acabar nos próximos anos. A inteligência uhum. artificial está aí para dizer isso. Você já fez algum teste num site de inteligência artificial Eu, de imagem ou de eu tenho texto? escrito um monte de coisas com auxílio do chat GPT. É um negócio absurdo. É, Absurdo. é muito bom. O desenvolvedor, ele desenvolve, bota lá e a IA, ela Sim, resolve a fórmula, né? O cara do marketing, ele escreve as palavras do conceito que ele quer e o trem vem pronto, né? Então, ó, o trem, ó, já sou é. goiana. Já vem lá Já, já, prontinho. já sou goiana. Então, muito do que a gente conhece sobre o mercado de trabalho vai mudar consideravelmente nos próximos anos. E mesmo os maiores especialistas de RH, né, dizem que a gente não tem ainda um norte, né? Como é que vai ser o mercado de Uhum, trabalho? Como que as pessoas aqui vão se preparar para isso? O que eu posso dizer é, começa pelo básico. Básico.
eu não tenho uma estrutura de RH, vou criar uma estrutura básica, inicial. Vou olhar para essas pessoas, vou mapear, vou olhar para Uhum. as pessoas antes dos Avaliar de profissionais. maneira individual. Antes dos profissionais, olhar para as pessoas, Ok. né? Olhei para as pessoas, identifiquei quem são as pessoas que eu quero que estejam comigo. Caráter, lembra? Eu Uhum. contrato o caráter e treino as competências, para mim é isso. Então, quais são as pessoas que eu quero que estejam comigo? Aí sim eu treino as habilidades. Quais as habilidades? Precisa de alguém de RH para mapear. Então, Certo. no meu ponto de vista, recursos humanos e profissionais da área da saúde mental são, para mim, os profissionais que vão estar bombando nos próximos anos. É. Primeiro, porque não tem como as empresas continuarem sem olhar para isso. Uhum. Né? Então, o planejamento estratégico, ele tem que funcionar? Tem, mas tem que caminhar com o RH. E eu começaria pelo básico. Olhando para o básico, eu pago direito? Eu tenho benefícios? Mudou muito a perspectiva de benefícios, por exemplo, da pandemia para cá. Plano de saúde hoje é o segundo maior benefício que as pessoas desejam. Né? Então, por quê? Porque muita gente morreu por causa do Covid, nas filas dos hospitais públicos. Sim. Muitas pessoas viram seus familiares, seus entes queridos, as pessoas que mais amavam, É uma forma num de reter o corredor, profissional hoje, né? né? Então, o básico, eu não tenho condição de pagar inteiro, então eu vou pagar uma parcela desse plano de saúde, mas vou oferecer o básico. Vou oferecer condições para que as pessoas fiquem comigo. A pejotização, por exemplo, é uma coisa que não tem uma solução, né? Mas as empresas estão pejotizando, né? Eu estou deixando de ser colaborador CLT para abrir um CNPJ e ir para a empresa. Isso é uma Tem que realidade. só tomar cuidado para não ser CLJ. Você já ouviu essa expressão, CLJ? É o PJ com carga de CLT. Mas é isso que CLJ. acontece. Mas é isso que acontece. Na real, é isso que É, acontece. é. É, Tem horário, tem subordinação, tem tudo Isso. isso. Só que as empresas estão correndo desse encargo trabalhista, contratando como Uhum. CLT, não olhando para isso. E aí, naturalmente, nos cargos de gestão, isso já acontece em quase 100% das empresas. É. Dani, eu quero te agradecer. Nosso papo, assim, eu e a Dani ficar aqui, nossa, a gente conversa 2 horas aqui, fácil aqui, viu, sobre esses assuntos aqui. Isso aqui é a conversa que às vezes a gente tem em boteco, Né? né, Não, Dani? A é isso gente, aí. a gente fala sobre isso aqui o tempo todo. Quero te agradecer por você ter vindo. Obrigada. Muito obrigado. Tenho certeza que quem assistir vai ter hoje muita coisa para pensar, né? Dar uma raciocinada sobre como tá a sua empresa. Espero que os meus clientes assistam esse podcast para ouvir a Dani falando sobre a importância do RH dentro das empresas. E quando eu, como consultor, falo para o cara, meu amigo, você tem que ter um RH, você tem que contratar melhor. O erro aqui está sendo na contratação. Não é assim por falar, é realmente porque eu sei o quanto isso faz diferença. Já ter passado em empresas grandes que trabalham dessa maneira me deu essa visão. Então, eu acredito muito que realmente o RH faz toda a diferença. Quero ser um consultor que faça diferença dentro das empresas, ajudando nesse conceito. Quero ajudar os empresários a formar novos líderes dentro das empresas deles e espero poder trabalhar com você em parceria para que a gente faça isso. Coisa boa, vamos trabalhar muito juntos ainda assim. Tá certo? E aí, levando essa última frase aí que você falou, né, para empresas olharem e terem um RH. Às vezes a empresa é pequena, não tem condição de ter um RH, Uhum. né, interno, pagar uma pessoa mensalista. Contrata uma consultoria, faz um trabalho, entende, é mentorado sobre o RH e aí sim, depois continua, né? Seu RH Assessoria. Seu RH assessoria. Pode procurar no Obrigada, viu? Instagram que tem lá seu RH, né, Dani? Tem Seu RH assessoria. E o seu? Sou a Dani Lima. Sou a Dani Lima. Isso. Depois Beleza. você coloca lá. Eu vou marcar ela no meu Instagram, já marquei ela hoje. E aí agora eu quero a última pergunta, que é o que eu levantei a questão lá no History. Quem ficou agora até o final só para escutar essa resposta. Dani, quem manda embora a menina do RH? Ninguém.
Ninguém. Eu tenho certeza que essa piada vai ser Deixa eu te aprovada. falar, a gente apaga a luz. Geralmente a gente é o último. A gente manda todo mundo embora. Quando a empresa tá fechando, é que a gente vai embora. A gente faz assim, ó. Eu tenho Apagou. certeza que essa piada foi aprovada pelo meu pai e pela minha irmã, a Bruna, tá? Certeza. Piada aprovada pelo Marcion. Obrigado, Dani. Obrigada. Prazer. Prazer Valeu. o meu. Obrigada.